Hoje, dia 13 de julho, vamos fazer um programa um pouquinho diferente, um programa especial. A convidada vai ser nada mais, nada menos do que ela. Só que, calma aí, inverte a tela pra gente, por favor. Agora sim! Tchim, tchim! O programa de hoje é totalmente em homenagem à fundadora desse programa, do Altos Papos, jornalista de profissão e de coração há 33 anos, criadora de vários projetos jornalísticos, como Altos Papos, Tamanho Família, entre vários outros. Minha mãe, exemplo de mulher e de profissional, além de, claro, aniversariante do dia. Cláudia Varela, parabéns! Queria te desejar boas-vindas ao seu próprio programa, só que agora como entrevistada, e pedir licença, né, claro, para conduzir essa entrevista com você. É uma honra estar aqui, e assim, no dia do seu aniversário. Obrigada. Acredito que o Altos Papos é para trazer pessoas que a gente admira profissionalmente, que você admira. Então, te convidei para fazer esse programa com você mesma. Então, seja bem-vinda e obrigada por fazer isso. Obrigada, filhota. Delícia. Ai, que medo. Vamos lá. Bom, vamos lá. Óbvio que não poderia faltar nosso vinhozinho, né? Nessa comemoração de aniversário. Mas vamos lá. Você é uma mulher cheia de projetos pessoais, com vontade de começar coisas novas. Me conta um pouco do Altos Papos. Por que você criou esse programa? De onde veio a sua vontade para fazer isso? Bom, eu sempre tive o desejo de registrar a história das pessoas, né? E quase tudo da minha carreira assim, de projeto pessoal foi mais ou menos nessa linha. E o Altos Papos, na verdade, o nome surgiu agora, mas o projeto eu tenho há muitos anos. Quero entrevistar as pessoas de Cachoeira. Surgiu na época que a gente começou a reativar a ACLA, aí eu tive essa ideia, mas a ideia inicial era fazer entrevistas presenciais, com câmera profissional, ser uma entrevista mesmo de estúdio. E nunca consegui tirar esse projeto do papel, mesmo porque eu nem tenho os equipamentos suficientes, né, necessários para fazer isso. E aí, durante a pandemia, eu assistindo entrevistas de pessoas que eu admiro e pessoas que fazem entrevista também nas redes sociais, eu tive essa sacada. Eu falei, gente, vou fazer via Zoom. Aprendi a mexer no Zoom, que é uma ferramenta nova para mim. E falei, vou começar a fazer. E, sim, decidi um dia, botei em prática no dia seguinte. Liguei para minha comadre, que é a Júnia, porque eu lembrei que era 100 anos da Dona Ruth. Falei, bom, seria uma ótimo gancho, né? Jornalista vive de gancho. Fazer entrevista com a Júnia primeiro, né? Ela foi um projeto piloto. O primeiro episódio foi piloto, eu não tinha feito roteiro direito, nada, não sabia mexer com a luz ainda não sei, estou aprendendo, né? E aí eu tirei essa ideia do papel, e aí o nome, a periodicidade, tudo foi decidido aí, de última hora. Usou a quarentena para tirar um projeto seu, né, do papel. É uma boa coisa. E outros projetos que você tem, como Tamanho Família, só reforçam a sua sede por história, por informação. O Tamanho Família, para quem não sabe, é um jornal que a Cláudia criou para contar a história da família Fortes Pinto, desdobrando em todas as outras famílias e gerações, né, dentro da maior. E já está no 14º ano, né, edição 187. É um projeto que resgata a história da nossa família com matérias tanto especiais sobre o passado, quanto contando as novidades de hoje em dia, né? Então, quem está grávida, quem faz aniversário, quem formou, quem viajou, é muito bom para manter a família, o elo da família, resgatar assim, quem tem menos contato. O que te motivou, e pergunto ainda mais, o que continua te motivando aí atrás dessas histórias? Bom, o Tamanho Família, como você mesmo falou, ele existe há 14 anos. São 187 edições regulares, mensais, e 14 extras. Ele começou com um A4 frente e verso. Hoje, em geral, ele tem 4 páginas, mas chegou a ter 12. Teve um especial sobre Cachoeira Paulista, que eu fiz 12 páginas. A ideia surgiu no almoço de Natal da família, e na casa da avó Cota, e aí eu vi a avó, assim, estava a avó Cota, estava o tio Zezé, estava a tia Helena, então, e eles estavam conversando, né, contando histórias da família. E na hora eu falei assim, gente, se eu não registrar essas histórias, isso aí com o tempo vai se perder, né? E aí eu tive a ideia de criar o jornal. No começo
foi uma pegada meio de brincadeira, de tirar sarro e tal. Depois eu fui pegando gosto para o negócio. Então, o que eu falo hoje é o seguinte: o Tamanho Família, ele resgata o passado, registra o presente, para que as gerações futuras possam conhecer toda a trajetória da família, entendeu? A ideia é essa. É lógico que eu mesclo histórias do passado, já resgatei até o meu tataravô. Então, você mescla edições que tem esse resgate de histórias do passado, tal, coisas do presente, porque senão não dá para fazer uma coisa só de coisas antigas, tem que fazer coisas atuais também. Então, a ideia é essa, é registrar a história da família. Eu sempre falo que cada pessoa é um mundo de história. Se você conversar com o porteiro do seu prédio, você faz um livro da história dele. Ele tem história, experiências boas, experiências ruins, sonhos realizados, frustrações. Aí tem a história da família dele. Então, assim, todo mundo é um poço de informação, é um poço de histórias. Então, eu acho legal esse registro, porque fica guardado, né, para sempre. Eu acho que o mais legal do Tamanho Família é realmente você ir ligando os pontos, né? Conhecendo novas famílias que você não tinha nem ideia que você tinha algum parentesco, ainda mais em Cachoeira, que é uma cidade mega pequena, você conhece todo mundo, mas não tem a dimensão que é tão próximo assim. E fala sério, né? Mega chique ter um jornal da própria família. É um super projeto, né? Parabéns. Eu sinto que o Tamanho Família resgatou muitas pessoas que eram da família, mas estavam distantes por N motivos, né? Gente que a gente nem sabia que era parente, primo de longe. E afastou algumas também, né? Tem sempre os críticos, né? As pessoas que não gostam, que se sentem incomodadas por algum motivo. E eu sempre falo, o Tamanho Família ele é aberto a críticas, né? Desde que assinadas, desde que assumidas. Não pode mandar coisa anônima para mim, que aí já é pilantragem, entendeu? É falta de respeito, né? Falta Com de você respeito. como profissional. Assim, é lógico que eu errei muito no Tamanho Família, já, né? Eu reconheço, teve erros que eu fiz e pedi desculpa para a pessoa até, mas assim, eu acho que 95% das matérias lá são positivas, são do bem, são, sabe, coisas legais, assim. No início da sua carreira, você trabalhou na Folha de São Paulo, Jornal do Japão, criou seu próprio jornal, Primeira Página, lá em Cachoeira, mas depois, com a vida, você acabou se afastando um pouco do jornalismo diário, indo mais para a área de comunicação de governos políticos, tanto do municipal quanto do estadual. E eu queria que você me contasse um pouco como foi a transição, tanto de sair do jornalismo diário para ir para outra área de comunicação, quanto agora você, como colaboradora do UOL, voltar a ter essa rotina, uma coisa mais pauleira, uma coisa mais corrida. Bom, coisa pauleira é a coisa que eu mais gosto, né? Quando eu trabalhei na Folha, eu entrei na Folha, eu estava no acho que terceiro ano da faculdade, começando o terceiro ano final do segundo, começo do terceiro ano da faculdade. E assim, a Folha foi o meu aprendizado, né? Assim, aí eu até falo, a faculdade, eu deixei de aproveitar muita coisa da faculdade justamente porque eu fui trabalhar no jornalismo. Imagina, eu fui trabalhar no maior jornal do país. Então eu chegava na faculdade à noite e falava, eu tenho que escrever release, eu tenho, sabe? Eu falei, eu já fiz isso o dia inteiro. Então, assim, eu falo que eu não aproveitei a faculdade nesse sentido de estudar. Onde eu aprendi a ser repórter foi na Folha. Aí, quando eu criei a Primeira Página, eu tive uma experiência muito legal, porque, assim, saía a matéria na Primeira Página, na semana seguinte a prefeitura ia lá e resolvia o problema. Essa proximidade do jornalista com a notícia, com o resultado da notícia que você dá, eu tive muito no Primeira Página, porque isso é uma cidade pequena, todo mundo se conhecia. Então, assim, saía a matéria na Primeira Página, logo já resolvia a questão, né? Na Folha era uma coisa mais distante, assim, eu relatava um fato, mas eu não sabia os desdobramentos daquele fato depois, né? Então, a Primeira Página foi importante por causa disso. Mas aí, filha, vai abrindo as portas, você vai entrando, né? E aí eu acabei na política, na assessoria de imprensa, tanto da prefeitura, depois da Câmara, depois do Estado. Não me identifiquei, né? Tanto que na primeira vez que eu fui trabalhar na assessoria de uma secretaria da prefeitura de São Paulo, a minha chefe, muito legal, logo percebeu que não era minha praia a assessoria, ela já me deixou para escrever os textos. Então, todos os textos, todos que saíam lá da assessoria, era eu que escrevia. Então, eu fiquei encarregada disso. Porque essa coisa de assessoria realmente não é minha praia.
Mas aí a vida vai te levando para caminhos que às vezes você não escolhe, né? Você vai ter que ir porque é o que tem, é o que temos para hoje, entendeu? Então, da, da, da prefeitura, eu fui para a Câmara, Palácio dos Bandeirantes, também trabalhava, não era assessoria, mas trabalhava de fazer o jornal do governador e tal. E aí eu volto para o UOL, como colaboradora do UOL, né, de economia. E eu volto para a minha essência, que é ser repórter. Então, agora, como repórter de novo, é o que eu gosto de fazer. Na entrevista que você fez aqui mesmo, no Altos Papos, com o Jurandir Rodrigues, vocês conversaram um pouquinho sobre a primeira página do jornal que você criou em Cachoeira, que é a sua cidade natal, né? Essa experiência que você até citou no começo, que era muito mais próximo, você com a notícia e depois ver o resultado daquilo, foi também uma experiência que você criou um negócio com uma filha que tinha acabado de nascer, praticamente, em uma cidade onde quase não existiam veículos com esse mesmo objetivo, né? De retratar a notícia da cidade diariamente. E deve ter te marcado muito como profissional. Como que você define esse período da sua vida? Então, foi uma experiência incrível, porque assim, isso só mostra, só reforça esse meu jeito de não conseguir ficar parada, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu sou assim, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Você nasceu dia 5 de outubro, eu fui para Cachoeira passar minha licença maternidade no final de outubro, e eu abri a primeira página no dia 15 de novembro, mais ou menos. Então, quando eu abri a primeira página, eu tinha 40 dias. Então, eu era repórter, era fotógrafa, era editora. Aí, na hora de mamar, corria lá para te dar mamar. Às vezes, na hora do fechamento, você queria, né, alguém me trazia você para você mamar, eu escrevendo e você mamando. Então, assim, foi muito louco tudo. Mas é o meu jeito, é o que eu sou, né? Eu gosto de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, a experiência foi bem legal. Uma pena a primeira página não ter dado certo, quer dizer, deu certo por 1 ano e meio, mas é porque a parte financeira pega muito, né? Jornal do interior é custo, né? Na época não tinha internet, então a gente fazia um jornal físico mesmo, era um jornal, a gente imprimia em Aparecida, ia de ônibus para Aparecida, esperava imprimir, trazia, tinha uma pessoa que distribuía na cidade, né? Tinha os assinantes, mas assim, não bancava o jornal, a gente que bancava o jornal. Então, quando acabou o dinheiro de bancar o jornal, a gente teve que fechar. Não era a publicidade que bancava, porque nem todos, na época, nem todos os comerciantes entendiam o que era botar o anúncio no jornal. A gente ouviu muito assim, eu vou comprar um anuncinho, tá, para te ajudar. Não, na verdade, eu também estou te ajudando, eu também estou divulgando o seu trabalho. Então, essa parte financeira pegou, assim, então, por isso que fechou. Mas foi um jornal que fez história em Cachoeira, foi muito comentado, né? Porque assim, eu era jornalista profissional, então tinha trabalhado 11 anos na Folha, então eu vim com toda a bagagem que eu aprendi num grande jornal para fazer a primeira página. Tentei fazer a primeira página com uma cara muito de Cachoeira, assim. Eu acho que deu certo, os bons amigos, né? O jornal é mencionado até hoje, mas foi bem legal. Você falou que você não consegue ficar parado, e você é muito conhecida por isso, né? Por essa sua hiperatividade, sua proatividade, querer fazer tudo toda hora, coisas novas. Então, eu aposto que você deve ter outros projetos na sua cabeça que ainda não saíram do papel. E tem algum que você gostaria de dividir com a gente? Algum que você pretende tirar do papel em breve? Eu fiz muitas viagens, né, na minha vida. Não fiz tantas como eu queria e agora eu nem sei quando que eu vou conseguir fazer de novo. Eu tenho outras histórias engraçadas dessa viagem, de situações que eu vivi, de coisas que eu conheci, assim. Então, eu tenho um projeto que é assim, pegar fotos significativas de viagem, em cima daquela foto contar alguma coisa que aconteceu. Não é para contar, olha, ali você tem que visitar tal lugar. Não é nessa pegada de guia turístico. A pegada é contar histórias engraçadas que aconteceram, né? Que eu vou bater o olho naquela foto e vou falar, putz, aqui me lembra uma história que eu vivi, sabe? Então, esse é um projeto meu, que eu nem sei quando eu vou conseguir tirar do papel. Na verdade, é pegar essas fotos de viagens, pegar fotos nem é aleatória, né? Eu teria que escolher algumas fotos que eu lembrasse. Eu batesse o olho na foto e falar, puta, eu lembro de uma história que aconteceu aqui, sabe? Que é muito legal. Eu conto várias histórias, o pessoal fala, meu, você precisa registrar isso e tal. Então, esse meu jeitão, meu dislexia, de falar coisa errada,
de ser engraçada em algumas situações. Então, essas fotos me lembram essas histórias. Então, esse é um projeto que eu quero tirar. É tipo escrever um livro de viagens, mas com essa pegada de a foto contar uma história engraçada, entendeu? Uhum. Esses dias a gente estava jantando e assistindo a live do Titãs, que a gente gosta bastante. E você me disse que tem uma frase da música Enquanto Houver Sol, que é caminhando que se faz o caminho, que define muito a sua vida. Você me disse isso. Por que você se identifica com esse verso? Não, essa frase diz tudo, né? A gente vai. Não teve um planejamento profissional, entendeu? Você vai vivendo à medida que as coisas vão acontecendo na sua vida, nesse sentido. Por fim, chegamos ao final. Gostaria de saber se você gostaria de dizer algo para as pessoas que têm vontade de começar alguma coisa nova, que tem algum projeto na cabeça, mas não tem coragem. Eu acho que você serve de inspiração para muitos amigos e colegas de profissão, assim. Sei que muitas pessoas pedem, às vezes, conselho, perguntam como você consegue fazer tanta coisa de uma vez. Eu acho que é muito importante você passar um pouco dessa visão, assim. O que você tem para falar para essas pessoas que não têm coragem de começar? Eu acho que cada um tem o seu perfil, né? O meu perfil é esse, assim. Eu já fiz muita coisa, assim. Esses dias eu estava fazendo um geral todos os projetos que eu já fiz, né? Fui fazendo uma faxina aqui no meu armário, fui pegando matérias em revista que eu nem lembrava que eu tinha escrito, sabe? Mas eu acho que é muito o perfil da pessoa, né? Mas assim, se você tá afim de criar um projeto, meu, começa. Você não precisa ficar fazendo mil planejamentos. Não, começa, vai melhorando no caminho, porque se for pensar muito, você acaba não fazendo. Então, tenta fazer o que você quiser, mas isso também vai muito do perfil da pessoa, né? As pessoas me perguntam como é que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? Eu pergunto direto, né? Eu, Eu falo que eu principalmente. sou uma pessoa organizada, eu tenho agenda, então, assim, eu tenho agenda mesmo, de anotar as coisas, entregar tal matéria, entrevistar tal pessoa, entrevistar para altos papos, entregar a matéria do UOL, sabe? Fazer supermercado, passar roupa, sabe? Tudo eu marco na agenda. Então, ao longo do dia, eu vou olhando, putz, a minha meta é cumprir aquilo ali, entendeu? Para poder dar conta de fazer tudo. Então, eu acho que é meu jeito. Eu gosto sabe, encavalar uma coisa na outra. Quantas vezes em viagens já aconteceu de chegar em algum lugar, não ser aquilo que você imaginou, tal, eu não vou perder a viagem, literalmente, né? Você aproveita e já tenta fazer outra coisa, né? E até essa questão de viagem é uma coisa muito legal que acontece comigo, que eu gosto muito de fazer, muito. Eu gosto muito de conversar com as pessoas na viagem, pessoas assim do local, né? Então, eu lembro que no Ouro Preto, enquanto meu namorado entrou para comprar uma coxinha na padaria, eu fiquei na porta conversando. Aí tinha um velhinho, eu comecei a puxar papo com ele, e o velhinho começou a me contar história de Ouro Preto, e me deu detalhes, tal. Ou seja, eu fiquei uma hora conversando com o velhinho na porta da padaria. Meu ex-namorado comprou a coxinha, comeu a coxinha e ficou me esperando lá. Eu acabar de conversar com o velhinho. O velhinho me deu outras dicas, contou outras peculiaridades da cidade, sabe? Então, eu gosto muito de fazer isso, sabe? De pegar o metrô, escutar a conversa das pessoas, conversar. Então, é o meu jeito. Aí você vai descobrindo as coisas, né? Cai naquilo que você falou, né? Cada pessoa é um mundo de história. Exatamente. Sempre alguém vai ter algo para contar, Sempre sempre. vai ter algo para contar. O que as pessoas querem é alguém para ouvir. Né? Eu sei que eu falo muito, às vezes eu tento ouvir mais, né? Mas assim, eu tenho a maior paciência de ouvir a história das pessoas, eu me interesso, tá, me pergunta bem tipo, nossa, é mesmo? Mas aí, né, o pessoal fala que eu pergunto na lata, né? E a gente, como jornalista, a gente não pode deixar de perguntar as coisas. Existe uma máxima no jornalismo que fala o seguinte: não existe pergunta indiscreta, existe resposta mal criada. Então, assim, você tem que perguntar, né? Às vezes você tenta perguntar de um jeito, não dá, aí você tenta perguntar de outro, não dá. Com um jeitinho você consegue chegar lá. Isso é uma técnica até que a gente desenvolve, é muito do dom do jornalista também, né? Eu acho que eu tenho esse dom, assim, de conversar com as pessoas e aos pouquinhos ganhando confiança e tal. Mas também é uma técnica, você vai desenvolvendo ao longo da profissão, da carreira.
Mãe, é isso. Muito obrigada pela nossa entrevista. Foi uma honra ter esse momento com você. Queria te dar feliz aniversário. Queria falar que eu amo. Eu que vou chorar agora, mas eu queria falar que eu amo muito você, como mulher, como profissional. Você é o exemplo para mim, sempre foi. Você me inspira, tipo, todos os dias. Eu vejo você correndo atrás das coisas que você quer, as coisas que você quer fazer dar certo. E mesmo cheia de coisa, ainda ter inspiração e coragem para começar coisas novas. Então, parabéns por ser quem você é. Acho que independente de seu aniversário, é um parabéns que você tem que ter todos os dias, por ser a pessoa que você é. Eu acho que eu posso ir aí, né, pra gente encerrar juntinhas e dar um abraço. Calma aí, gente. Obrigada. É difícil ser entrevistada, é melhor entrevistar. Tô indo aí te dar um abraço. Ai, Jesus. Tá vendo? Tá bom. Obrigada, amor. Te amo. Tchim. Aê. Encerrem. Tchau. Gente, muito adorei, obrigada. Adorei a entrevista.